quem ainda eu não vi, não conversei, porque eu chego aqui, eu vou conversando com todo mundo, vou falando com todo mundo. Eu estou com muito calor. Eu vou tirar. Olha, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não sou aquela palestrante. Então, eu procuro buscar, de acordo com a necessidade das pessoas que eu vou conversando, vou procurando saber, eu procuro descobrir o que é bom para falar. Então, eu leio e explico, porque eu não tenho condição de decorar e ficar falando, porque eu não gosto e não quero só ficar falando da história da doutrina. Eu gosto de falar no aqui e agora. Então, eu vou procurar passar para vocês o que está acontecendo demais aqui, não só aqui em Piracicaba, no mundo. E eu tirei essa matéria que eu andei lendo e trouxe para mim, na minha maneira de falar e de entender. Ela foi tirada do livro de Divaldo Pereira Franco e de Joana de Ângeles. E eles dizem que a vida das pessoas expressa-se na organização emocional e mental, que são mente e corpo físico. Como nós costumamos dizer, nós temos o nosso espírito, o que ele quer, o que ele sente, se ele é perturbado ou se ele é bonzinho, seja lá do jeito que ele passa para a mente passa para o perispírito e o perispírito passa para o corpo. É por isso que a gente sempre fala, depois da gente tratar as pessoas que aqui vêm, aqueles que estão equilibrados, aqueles que somente se dizem espíritas, vêm aqui, tomam um passe, tomam umas luzes e está tudo bem. Mas tem outros que não conseguem se livrar dos problemas sozinho. E de repente não tem uma pessoa que possa falar com aquela pessoa e a pessoa dá uma boa resposta para ele ou para ela se conduzir de uma maneira mais equilibrada. Então, nós temos que buscar ajuda. Não importa se é médico e procurar no médico, se é na parte espiritual procurar a casa espírita, se é no ambiente familiar, ver o que é que está prejudicando, porque a nossa mente, ela consegue tanto deixar a gente bem, como deixar a gente muito ruim. E aqui diz assim, dando com isso surgimento, devido à situação que as pessoas recebem e que emitem, dando com isso surgimento aos estados tanto de equilíbrio como de desequilíbrio, tanto de harmonia como de desarmonia, pelos quais eles se movimentam. E as forças vivas da nossa mente estão sempre buscando construir, se recompor, ou perturbar, ou até mesmo bombardear nosso campo energético e nosso campo genético, que são os responsáveis pela produção de energias do nosso corpo físico, como também do nosso psicológico e sobre nossos núcleos celulares também. Então, veja bem, é por isso que eu falo sempre, quando vem uma energia ruim para a gente, e a gente deixa entrar, e se a gente não aceita, e se a gente fica sofrendo, se questionando, aquela energia, ela vai querer morar naquele órgão que são os chakras, né? O coronário, frontal, o laríngeo, cardíaco, solar e o vêntreo, né? O baixo vêntreo. Então, essas energias vai pegar a parte mais frágil do corpo da pessoa. Então, é por isso que nós não devemos deixar entrar nada. Chegou até aqui, vamos ver o que é, vamos ver o que nós vamos fazer. E quanto mais, é muito difícil. Mas para isso nós estamos aqui numa casa como essa, falando e sempre falando a mesma coisa. Então nós temos que procurar ver o que é que está acontecendo, e quanto mais calma, mais vai ser fácil da gente acertar. Agora, se a gente ficar desesperado, afobado, nós não vamos nem escutar a voz do plano maior. Seja um mentor amigo, seja o nosso anjo de guarda, seja lá quem for, porque a gente fica tão nervoso. Então é nessa hora que nós temos que falar, eu não sou assim, por que eu estou me sentindo desse jeito? O que eu tenho que fazer? Vamos ver à nossa volta o que está acontecendo.
Se a gente perceber, mas eu estou com dor em tal lugar, e é justamente nesse lugar que sempre que tem qualquer coisa, é aí que me perturba. Daí nós temos que ver, ou vamos no médico, ou vamos conversar numa casa, tomar uns passes, né? Mas quando é dor, quando acaba desequilibrando o corpo, é médico. E dependendo do clínico, vai num clínico, ele é que vai indicar aonde é que você deve, que tipo de especialista você deve buscar. Porque nós temos hoje em dia muitos médicos que podem acertar no nosso diagnóstico. Mas não adianta, se você tem um problema de coluna, você ir num gástrico. Você tem que ir no médico certo. Então você tem que saber se cuidar. E aqui diz também, e nós também somos responsáveis pela produção de energias que entra no nosso corpo, como também entra no nosso psicológico, porque a gente fica se martirizando, entendeu? O nosso psicológico, você de repente não percebe que não é normal o que ele está passando para você. Então nós temos que ir no nosso psicológico, e outra coisa, lembrar também que tudo acaba afetando as nossas células. Tanto é que a gente fala, quando você for tomar água, não pega um copo de água e toma tudo de uma vez só, porque ela passa. Toma devagar, aos poucos, para a célula poder pegar essa água e aproveitar para o corpo, entendeu? Outra coisa, se você quer dormir e descansar bem, até a hora da janta, tome água, depois não tome mais água, porque senão você vai ficar levantando à noite. E dependendo daquilo que você está minhocando, pensando naquilo que está te atrapalhando, no lugar de você voltar para a cama para dormir, depois que for no banheiro, você vai ficar pensando naquilo. Então a gente tem tudo para ser uma pessoa melhor, a gente tem tudo para dormir melhor, para ser mais equilibrada, sabe? Só que essa pandemia veio nos destruir muito, porque até quem era super tranquilo, super normal, está ficando meio assim, atrapalhadão. Outra coisa, pensar bem, porque a gente está ficando muito esquecido também. Outra coisa mais, ligar a televisão só desespero. Às vezes você vê uma coisa triste, em cada canal que você liga é a mesma coisa e fala, e você quer ver, a casa cai, ai, caiu aquela casa. Daí a pouco você vai em outro lugar, você vê a mesma cena, aquilo vai te deixando tão deprimida, tão deprimido, que você acaba falando, caramba, em que mundo que eu estou? E quem é? Não é Deus que está fazendo isso, é o nosso mundo habitado pelos seres humanos. Pessoas que querem levar vantagem em tudo, pessoas que só pensam em dinheiro, pessoas que esquecem de querer saber por que está aqui no planeta Terra, pessoas que não têm religião nenhuma, e quando alguém fala, a pessoa ainda fala assim, deixa para lá, eu sei o que eu faço, eu sei quando eu estou errado, quando eu não estou. Muitas vezes você pensa que você está certo e não está. Muitas vezes alguém quer te ajudar e você não aceita. Então é bom parar para pensar. Antes de dormir, faça tudo o que você tiver que fazer. Antes de dormir, pense como foi seu dia, pense o que você tem que resolver, o que foi bom, o que foi ruim, manda embora, sabe? Olha, tem gente que não tira da mão o celular. Agora eu pergunto, tem alguém que na hora que amou, na hora que rezou, na hora que fez tudo, liga no celular aquela musiquinha para relaxar? Quem faz isso? E no celular tem musiquinha com barulhinho de chuva, tem musiquinha falando relaxa, se solte, solte os ombros, solte o corpo. Você, quando menos espera, você só vai lembrar de desligar o celular e dormir. Então a gente não pode ficar levando problema para casa. Eu vejo por mim, eu atendo, converso com um monte de pessoas. Quando eu chego em casa, ainda eu fico lembrando, aquele caso está bravo, aquele caso precisa cuidar, aquele caso, aquela pessoa só fala, mas depois não faz. Daí o que eu faço? Eu me distraio com outras coisas, para eu poder relaxar, mandar embora esses pensamentos, para eu poder ser eu e dormir direito. E mesmo assim, com toda essa boa vontade, às vezes eu durmo tarde, porque tem certas coisas que, o tal do nosso psicológico, né, como a gente costuma falar. Então nós precisamos de uma casa como essa,
ou então de uma outra boa casa como essa, porque todas as casas onde tem honestidade, onde se fala de Deus, onde se prega a moral, a responsabilidade, a educação, é casa boa. Agora tem gente que tem casa só para ganhar dinheiro, para fazer negócio, não pode, porque daí a parte espiritual não chega lá em cima. Então nós temos também que saber aonde nós estamos indo. E quando a gente vai num lugar, faça direitinho aquilo que está indicando aquele lugar. Porque tem gente que vai no médico, não faz direito e reclama que o médico não acertou. Vai no outro, também não acertou. Fica pulando e não faz, não para ver. Por que será que eu não estou fazendo direito? Por que será que nada está dando certo? Então a gente tem que ter essa paciência, se amar, se gostar, se olhar no espelho e falar: você é uma filha de Deus muito querido, você é um filho de Deus muito querido. E se você não está muito legal, apareça tal, dá uma trabalhadinha, dá uma melhoradinha, se goste, que é para você passar isso para o outro. Porque se você não se gostar, imagine quem vai te ver também não vai se gostar de você. Se você está sempre com aquela cara fechada, a pessoa também não vai nem chegar perto para conversar com você. Então, e outra, como diz o Alex numa palestra que foi maravilhosa, busquem assistir essa palestra no YouTube, ele falou: nós temos que rir, gargalhar, nós temos que ser felizes, nós temos que falar: Deus está comigo e eu estou bem, que é para a gente ficar bem, não só, olha, sabe o que aconteceu lá? Olha, sabe o que aconteceu? Aquilo lá já vai apertando a nossa timo, e quando nós vamos ver, a nossa timo está se esmagando. Tem gente que tem até que mexer na timo, de tanto que fica doente. Nós temos que gostar um pouco mais de nós. E não é porque você ficou bom hoje que você não vai vir semana que vem. Venha para continuar recebendo energia, para entrar num equilíbrio, para resolver sempre aquilo que vai chegando para você. E aqui diz também: e assim acontece também com as nossas emoções, provocando medo. Quantas pessoas que chega uma hora, acaba ficando com medo. Tem uma pessoa que veio aqui, ela tem medo até se o guarda-roupa está a porta aberta. Ela não sabe se ela que abriu, ou se tem alguém lá, ou se alguém está escondido. Não pode. Então, se a gente não se cuidar, a gente acaba tendo medo, tendo cólera, agressividade, ciúmes por qualquer coisa, e provocando com isso uma forte descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças também às glândulas suprarrenais, tá? E essa ação emocional reage no corpo físico, produzindo a elevação da taxa de açúcar e provoca uma forte contração muscular. Pode ver, quando a pessoa fica nervosa, ela se contrai. Quantas vezes, quando eu estou trabalhando aqui, que eu estou vendo os mentores falarem comigo e mostrar o que um ou que o outro tem, e tem pessoas que está duro aqui, está tudo condensado aqui, de tanto que passou apuro, passou nervoso, não falou sim quando era para falar sim, não falou não quando era para falar não, então fica assim. Depois, eu não estou legal, não sei o que eu tenho aqui, não sei o que eu tenho ali. E, então nós temos até não ter medo de fazer movimento. Sentar na cama e deixe lá quem quer achar graça, deixe que ache, quem não quer, quem gosta faça também. Sentar e respirar desde o umbigo e manda embora: Senhor Jesus, me deixe em boas condições para eu dormir. Cuida de mim, Senhor Jesus, toma conta dos meus bichinhos, das minhas plantas, da minha casa, da minha filha, e vai fazendo esse exercício de respiração e vai mandando embora todo e qualquer pensamento ruim, e abrace, deixe que entre só pensamento bom. É isso que nós precisamos fazer, porque não tem ninguém, eu tenho certeza que se eu pudesse conversar com cada um, todo mundo tem algum problema, por menor ou por maior, todo mundo tem. Só que tem uma coisa, se esses problemas não forem resolvidos, vai ter doença, e dependendo da reação do nosso corpo, pode ser doença brava, como pode ser um mal-estar, mas vai depender tudo da cabeça da pessoa. E aqui diz também: e essa ação emocional reage no corpo físico, produzindo a elevação da taxa de açúcar.
como eu já falei, né? Porque mexe com todos os plexos do nosso corpo. E uma volumosa irrigação sanguínea, bem como o aumento da capacidade de coagulação, e a repetição desse fenômeno provoca várias doenças, sabe? Mais ou menos, tem um monte, mas mais ou menos, tais como diabetes, artrite, hipertensão, fora outras coisas mais, sabe? Depressão leve, depressão mais forte, aquela depressão que a pessoa trabalha tomando remedinho, dá para trabalhar, aquela que a pessoa não quer sair da cama, não quer tomar banho, aquela depressão que já não dá mais o mínimo valor para as pessoas que estão à sua volta, e fora que com isso vai ficar doente quem está com essas pessoas também, porque a pessoa que tenta ajudar, não consegue, acaba também ficando doente. Não tem coisa pior do que você querer ajudar alguém e essa pessoa não querer saber, sabe? Então, e outra coisa também, é difícil a gente colocar na mente de uma pessoa que já está doente, que ela tem que fazer alguma coisa diferente para sair daquela situação. Então nós temos, enquanto a gente, como eu falei no começo, enquanto a gente puder, não deixe entrar nada. Até aqui deixe chegar, mas daqui, a sua tela atômica, não deixe furar e entrar. Porque se entrar, você fica junto com ela ou com ele e você não tem condição de ajudar ninguém. Então nós temos que falar, chega, para. Basta. Eu mesma, o que eu recebo de ligação, eu não deixo entrar não. Sabe? Porque eu sou eu, minha casa é minha casa, problema eu resolvo aqui. Porque aqui eu tenho meus amigos espirituais. E eles me auxiliam naquilo. Outro dia eu fui lá, já contei, fui lá na minha tia, ela veio se agarrando em mim aqui, eu tive que parar, o meu amigo aqui me ajudou para afastar, para ela voltar outra vez no corpo dela. Então é muito fácil você chegar na sua casa com carona de algum espírito querendo atrapalhar a sua vida. Daí atrapalha a sua vida, da sua família, e se você não buscar ajuda, cada vez vai piorando mais. Porque o metabolismo começa a acelerar, o coração começa a bater mais forte, quem é de ficar toda hora soltando a urina, vai toda hora no banheiro, quem é de mexer com o intestino, toda hora mexe o intestino, e fora outras coisas mais. E principalmente buscar estudar, buscar ser educado, buscar respeitar o próximo. Porque às vezes alguém está falando alguma coisa para te ajudar e você não aceita. Puxa, mas é para ajudar, mesmo assim você não aceita, sendo que você deveria agradecer, falar, puxa, tem alguém que está se preocupando comigo, sabe? E aqui diz também, eu falei que até acontece a coagulação da pessoa, e a repetição desse fenômeno provoca várias doenças, tais como diabetes, artrite, hipertensão e outras coisas mais, evidenciando o fato de que na raiz de cada enfermidade física existe um componente psíquico, emocional ou espiritual. Então, quando alguma coisa não estiver normal, ou é problema emocional, psíquico ou é espiritual. Espiritual, espírito bom. Se você é uma pessoa boa, se você tem bons pensamentos, se você pratica caridade, se você não tem ato de vingança, espírito ruim não vem. Mas se você ficar com raiva, pega já o telefone, sabe fulano, miserável, olha o que ele fez, tal, os espíritos já vêm. E daí você começa a ter problema espiritual também. E assim, em razão da desarmonia psíquica, desajustam-se o centro de energias das pessoas, facultando a ocorrência de processos orgânicos, patológicos, ou seja, processos de inícios de doenças, no aparecimento de sintomas provocados por vírus e bactérias que se instalam no nosso organismo. Então veja, uma energia ruim pode até fazer acontecer isso, de vir bactérias, de vir vírus e querer se instalar para começar já a atrapalhar as nossas células. É por isso que tem muitas pessoas que quando menos espera tem doenças bravas, que fica até assustada, puxa, mas eu não esperava.
olha lá para trás, o seu comportamento, as coisas que você deixou entrar, as coisas e o lixão que você colocou no seu inconsciente, e você vai descobrir por que é que você está desse jeito. Uma simples mágoa, de simples pode acabar ficando uma mágoa tão profunda, a ponto de dar um câncer numa pessoa. Essas bactérias, esses organismos estranhos, podem provocar doenças graves no nosso organismo, nos nossos ossos, pode intoxicar nosso sangue. E tem gente que no lugar de comer direito, claro que tem gente que também nem tem o que comer, eu não estou falando disso, estou falando de tem gente que pode comer direito, beber direito e não fazem isso direito, também colabora para dar problema de saúde. Nós temos que ser igual rédea de burro, viver sempre procurando buscar o equilíbrio, que é para a gente poder, hoje passei uma chateação, deixa logo pensar numa coisa boa para eu esquecer essa chateação, porque sempre vem problema para todo mundo, sempre todo mundo recebe alguma coisa que desagrada. O que nós não podemos é ficar curtindo essa coisa, ficar martelando essa coisa, porque daí acaba virando doença. E aqui diz também, por outro lado, os impulsos primitivos do nosso corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, provocando também sensações de inutilidade, aquelas pessoas que ficam com, eu estou depressiva, acaba se tornando uma pessoa inútil. Uma pessoa fica com muitos receios de tudo, medo daqui, receio de lá, ou inquietações que se expressam sempre e que em longo prazo se transformam em neuroses, psicoses e perturbações materiais, podendo até levar à loucura. Porque se a pessoa não correr atrás de se cuidar, se a pessoa não buscar Deus, não elevar o pensamento, não vir numa casa como a nossa, ou numa casa boa, ou até numa igreja boa, seja lá onde for, onde tiver gente realmente de fé e de moral, não onde tem gente fazendo negócio, porque daí já é indústria de negócio. Não é só a nossa casa que é boa, está cheio de casas boas, mas o que nós precisamos é pedir ajuda numa hora dessa, e não tem coisa melhor em primeiro lugar do que buscar Deus, Jesus. Nós temos aqui o nosso patrono Francisco de Assis, irmã Clara, que eu vim de uma casa que era Grupo Espírita Irmã Clara, que Chiara de Assis, prima de Francisco, e aqui nós temos a equipe dos franciscanos e mais a equipe de Bezerra, tudo em nome de Deus, em nome de Jesus. E aqui também, por que não? Muita gente, tenho medo, aqui em Piracicaba ninguém quase fala em pretos velhos. Nós temos pretos velhos também, que são humildes, que são espíritos que sofreram muito, foram muito judiados, foram escravos, foram castigados. Aqui nós temos esses irmãos trabalhando. Pai Joaquim é um, Pai Joaquim da Caridade. Se tiver um outro pai que não é da caridade, não é o nosso Pai Joaquim. Mas ele chega a falar coisas que daí eu pergunto, você perdeu alguém esses dias? Ele disse que você está assim porque você perdeu alguém. Faz uma semana morreu minha mãe. Então a gente fica sabendo de coisas que ele é que fala, não é que eu sei não. Eu sou apenas uma ferramenta que estou lá de escuta, de antena ligada para ver o que ele vai falar. E dependendo do que eles falam, daí a gente passa para a pessoa. Então nós precisamos buscar a religião. A religião é rótulo. Buscar Deus, Jesus, e o lugar que a gente mais se dá bem. Tem lugar que você vai e você não se sente bem. Por mais que seja bom, não bate com você. E tem lugar que você chega e fala, puxa, como eu gostei. Ou a pessoa sorriu para você, ou a pessoa deu atenção. Mas aqui não tem nada que a gente esconda. Esse bazar é porque nós temos que pagar conta. Coisas que nós ganhamos, o que é bom a gente põe para vender, e sempre barato para poder a pessoa comprar, senão não adianta. Eu comecei a pintar telas, coloco telas, e os meus irmãos falam, coloque o azul que é anti-inflamatório, o verde que é bactericida, o lilás que é cor de cura, o amarelo que é longa-vida. Eles vão me direcionando e eu acabo fazendo as coisas, e com isso nós estamos em dia com todos os pagamentos. Mas nós temos que fazer isso.
até vender. Eu com a minha amiga maravilhosa que apareceu aqui, veio lá do sul, a Cati, e hoje está me ajudando aqui maravilhosamente bem. A gente vende coisinhas que todo mundo gosta de comer, uma coisinha salgada, comer um docinho, não é? E baratinho, que quem não pode comprar por R$5, e quem tem mais dinheiro pode comprar 2, 3 potinhos. Mas o mais importante é você pensar de que maneira você pode fazer as coisas para dar certo. Daí a gente fica realizado com a nossa situação. Eu falo para o meu pessoal, eu estou mal em casa, ando até meio segurando aqui que eu tenho dor, mas quando eu chego aqui eu me encho de energia, fico com calor, até tirei o jaleco, por causa da energia do plano maior. Porque por melhor que seja a nossa casa, aqui está concentrada uma energia maravilhosa. E quando a gente faz alguma coisa errada, é normal. Porque aqui nós estamos no mundo de expiações e provas. Volte, se arrepende e faça certo, assim que você descobrir que está errado. Que é para você ficar de bem com você mesmo, porque Deus perdoa. Mas Ele dá o motivo que você vai sentir para você perceber que você fez coisa errada. Às vezes você fala uma palavra meio diferente, na hora você achou que você, ganhei. Mas depois você fala, puxa, por que eu falei assim? Por que eu fiz isso? Mas é porque, de repente, eu vi claramente e eu senti, eu usei mais aquela coisa ruim que eu tenho dentro de mim, porque nós somos animais racionais, mas somos animais. Então a gente depois volta atrás e explica, eu fiz isso por causa disso. Mas às vezes você pode fazer isso sem ser uma pessoa brava, entendeu? E aqui diz também, veja bem, as pessoas que se suicidam, as pessoas que chegam à loucura, é porque se descuidou, não foi no lugar certo, não se cuidou direito e acabou deixando acontecer, tá? Mas se a gente correr atrás, se quem está junto correr atrás para ajudar a pessoa, nós podemos nos livrar. Mesmo assim é difícil, tem muita gente que ainda não dá para a gente ajudar, mas o nosso dever é sempre tentar ajudar. E é importante também conscientizar-se dessas verdades e procurar despertar para os valores ocultos que, se não interpretados, produzirão sérios desequilíbrios. Quando vem uma coisa que não está legal na nossa mente, é bom a gente procurar concentrar-se, pensar direito, voltar atrás, ficar calmo para poder resolver, que é para não a gente se desequilibrar. E trazendo com isso, se a gente entrar no desequilíbrio, doenças, e com isso vamos transferindo para o corpo físico problemas de ordem psicológicas. Entendemos assim que a harmonia entre o corpo mental e o corpo físico deve prevalecer a favor do equilíbrio da própria pessoa. É por isso que as pessoas vêm aqui, tomam passe, recebem no coronário as luzes. Essas luzes são energias que vai fazer viajar por todos os chakras, e aonde mais está castigado, que é a parte frágil da pessoa, é lá que vai atuar, para a gente novamente se reequilibrar. É por isso que muita gente chega aqui e fala, nossa, como eu estou melhor, porque de repente na hora que ele ia fazer ou fez, ou aconteceu aquilo que acontecia antes, ele lembrava daqui e ele procurava mudar a maneira de se comportar, a maneira de tratar aquele determinado assunto. Então é muito importante a gente se instruir. Primeiro se tratar, depois se instruir. Se não se equilibrou, vai ver o que é. É doença? Vai no especialista certo, tá? E quando está tudo bem, venha tomar uma energia boa para continuar bem. Aqui diz também, eu me perco porque eu olho, depois eu volto aqui. Então nós temos que buscar despertar para as atribuições e as finalidades elevadas da vida, dando um rumo correto e edificante à nossa reencarnação. Nós temos que procurar aproveitar essa reencarnação. A vida não é só coisas materiais, a vida não é só a terra, nós temos um mundo espiritual à nossa espera, e morte é vida. E quando alguém da nossa família morre, é claro que a gente chora, porque ninguém quer perder nada, mas vamos pensar,
A pessoa não tinha condição, ou a pessoa foi fraca, ou a pessoa não conseguiu, mas agora Deus vai dar um tratamento bom para ela, e quando ela puder, se precisar, volta novamente aqui, ou volta num outro mundo, porque igual esse mundo, um pouquinho mais elevado, mas com problemas também, porque nós não vamos já para o céu, nós vamos num outro lugar que vão receber nós, para a gente dar continuidade depois, ou lá, ou aqui, de ir até um dia chegar à purificação, à perfeição. Porque quando a mente trabalha com conflitos, com ressentimentos, com ódios que se prolongam, as suas células se degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente aos cancerígenos, em razão da carga mortífera de energias que agrediram essas células. Outras vezes, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem como forças destruidoras. E eu digo isso porque dentro da nossa mente temos emoções, sentimentos, pensamentos e o uso da razão. E é por isso que a emoção tem um peso maior, porque é ela que determina a natureza da nossa vibração. Se nós procurarmos vibrar de uma maneira positiva, nós vamos encontrar soluções positivas, porque nós vamos atrair aqueles espíritos que, amando de Deus, de Jesus, intercede por nós aqui na Terra. Então, de repente, uma pessoa faz uma coisa errada, não é porque ela quis fazer, aconteceu, estava meio atrapalhada e errou, mas basta que ela reconheça e volte atrás, que Deus vai estar lá esperando ela para poder falar: agora sim, agora pode continuar a sua caminhada, que desse problema você já está livre. E é assim que nós vamos resolvendo problema por problema, a nossa idade vai chegando, e é bom que a pessoa não espere muito para despertar, que ela possa logo correr atrás de Deus, não para querer nada ser mais do que o outro, mas para que Deus possa, com a elevação dela, ouvi-las, ou poder ouvir ele ou ela, seja lá quem for, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu deixo a história da doutrina para outras pessoas. Eu vou sempre buscar falar do ser humano, porque tudo que eu estou vendo aqui na minha idade, tudo que eu estou vendo no planeta é por causa de descuido, de desequilíbrio, de pensamentos materiais que o ser humano tem. E ele esquece de Deus. E ele acaba destruindo o que Deus construiu para nós. Com isso acaba morrendo as árvores frutíferas, as plantas, que é remédio, os animais, os peixes. Aqui em Piracicaba mesmo, um pedacinho do planeta, de vez em quando a gente vê um monte de sujeira no rio, alguém, muito do danadinho, que jogou alguma coisa lá que encheu de espuma e matou tantos peixes. É uma judiação, mas ainda existe tudo isso. Então nós, que já estamos numa casa como a nossa, não vamos esquecer. De vez em quando venham se energizar, que é para poder manter a mente mais equilibrada. E quando dá um desequilíbrio, corra buscar por que é, e procura consertar. Que Deus nos abençoe e que agora a gente possa fazer o tratamento coletivo, e depois as pessoas que vão receber o tratamento espiritual, que é uma dosagem um pouco mais forte, porque tem gente que precisa, pegue um pouquinho de água e aguarde com a fichinha para ser atendido. Nós esperávamos voltar logo à nossa maneira de trabalhar dentro do salão de cromoterapia, onde tem as macas, mas a pandemia está de novo brava. Então vamos esperar mais um pouquinho, pode vir aqui, para não ter perigo de a gente se contaminar. Eu agradeço demais a Deus, que até agora espero não ter a tal da danada da Covid, nem a tal da danadinha da gripe que pega pulmão mesmo. Tomem água com limão, tomem, quem é meio gordinho, carqueja com limão, se protejam
para poder passar essa fase difícil da vida da gente. E agora então,